Um mapeamento feito pelo Observatório Educador Ambiental Moema Viser mostrou que os resíduos provenientes de corte de árvore e da construção civil são os tipos de lixo com mais descarte irregular em Foz do Iguaçu. Realizado entre 22 de junho e 15 de setembro do ano passado, o trabalho revelou a existência de 135 pontos de descarte irregular na cidade, de acordo com a geógrafa e membro do observatório, Cirlei Barros Felipe. O Observatório Educador Ambiental Moema Viser pretendia fazer o mapeamento dos pontos de descarte irregular no município de Foz do Iguaçu. O município é grande e são vários, inúmeros pontos de descarte. A gente viu que sozinho a gente não ia dar conta. Aí optamos por fazer um mapeamento participativo, ou seja, com a ajuda da população. E para isso a gente desenvolveu uma metodologia que não gerasse gasto para os voluntários e que fosse de fácil manuseio. A gente então optou por trabalhar com um software chamado Timestamp Camera, que registra as coordenadas do local onde a pessoa está na foto. Além do Timestamp Camera, a gente optou também pela utilização de um formulário feito pelo Google Forms. A partir desse formulário, o voluntário estaria ali caracterizando o tipo de lixo que estaria no local, porque nem sempre é possível verificar o tipo de lixo que está ali só pela foto. Então, era um formulário de rápido preenchimento, basicamente de escolha, pouco tempo, né? A pessoa perderia muito pouco tempo preenchendo. E 2 campos de observação social e observação geral. Então, se o voluntário verificasse alguma coisa que ela achasse importante anotar sobre aquele local ou sobre qualquer situação social no local, ele preenchia esse formulário, né, os dados, e direto para nossa nuvem, né, para nossa base de dados, e isso foi tabulado e foi gerado um relatório. Esse relatório ele foi entregue para a prefeitura na última sexta-feira. Nós entregamos para o diretor de meio ambiente, que vai utilizar esse relatório para o projeto de ecopontos. Então, ele vai utilizar como base ali para ver os melhores locais e até justificar a necessidade desses ecopontos. Conforme a sondagem, 37% dos resíduos descartados irregularmente deveriam estar em caçambas. Outros 28% poderiam ir para compostagem e 22% que correspondem aos recicláveis deveriam ser encaminhados às cooperativas. A gente verificou que se tem tanta poda é que deve ter muita, mas muito supressão de árvore irregular. Tem muita poda que a gente vê que é de jardim, mas a gente vê que tem muita árvore. Tem uma foto que é bem impactante, que mostra que é um lote, do lado desse lote tem uma casa, tem lixo lá e tem uma árvore que foi cortada. Então você verifica, as pessoas têm tolerância para lixo, mas não tem tolerância para árvore. Alguém, provavelmente ali da vizinhança, incomodado com a árvore, foi lá, cortou a árvore, mas não se incomodou com o lixo, não teve a capacidade de ir lá e tirar o lixo. Eu acho que isso é o mais preocupante em relação à questão do descarte irregular aqui no município. O que as pessoas toleram e o que as pessoas não toleram. Então, as pessoas têm uma alta tolerância a lixo e têm uma baixa tolerância a árvores. O levantamento apontou que o terceiro tipo de lixo com descarte irregular se refere a móveis, com 16% dos registros. Corte irregular de árvores na cidade é grande. Segundo a pesquisadora, há falha de comunicação, falta de cidadania das pessoas e falha na fiscalização. A prefeitura oferece serviços que eu só descobri enquanto eu participei do projeto. Eu não fazia a menor ideia. Então, isso é um ponto primordial a ser resolvido, é a comunicação. Segundo ponto
é a questão de falta de cidadania das pessoas. As pessoas, além de descartar no lugar errado, elas veem outras pessoas descartando lixo em local inadequado e são coniventes. Elas deixam, elas permitem, elas veem que estão sendo feito a poda de árvores, elas estão vendo que são feitos os descartes irregulares e elas não se preocupam em coibir essa ação, elas não se preocupam em limpar o local onde elas vivem, por mais que aquilo afete a saúde dela, desmereça o local que ela mora, que desvaloriza a região que ela está, elas não se incomodam. O terceiro ponto é a questão da fiscalização. A fiscalização no município ela é centrada na Secretaria da Fazenda. Então, todo o retorno é muito lento. Eu já fiz algumas denúncias e eu nunca tive retorno. Então, tem que melhorar a comunicação, tem que se fazer um trabalho com a população de Foz, porque é muito estranho, né? A pessoa tolerar lixo e não tolerar árvores, e ver se dá um jeito de melhorar essa fiscalização. Sobre os resíduos da construção civil, os pesquisadores lembram que há caçambas disponibilizadas pelo município, as quais são cedidas gratuitamente a associações de moradores e instituições públicas. O que chama atenção nesse estudo é que 50% desse lixo verificado pelos pesquisadores é um lixo que deveria ter uma destinação ou para gerar emprego e renda ou para gerar substrato, para você melhorar a qualidade da nossa terra, da nossa produção. Nós estamos falando de compostagem por um lado e de reciclagem por outro. E isso está sendo jogado em terrenos baldios, né? Nós não temos uma política pública. Temos, mas precisamos melhorá-la. Agora, essa reclamação feita por ela com relação à fiscalização, ela merece ser repensada e reavaliada pela Prefeitura, porque hoje a fiscalização está na Secretaria de Finanças. Mas nós precisamos ter a fiscalização ambiental. Houve uma época que nós tínhamos uma espécie de força verde, inclusive com motos, né, policiais ou guardas, né, uniformizados, para fazer esse trabalho de fiscalização ambiental. Nós precisamos do trabalho de fiscalização ambiental no município, até pela nossa condição, pela nossa realidade, por aquilo que nos arvoramos a ser como uma cidade onde a natureza tem seu maior espetáculo. Então é preciso reforçar esse ponto. E trabalhar a cultura da população. E não permitir que programas que estejam dando certo, eles sejam enfraquecidos. Nós tivemos recentemente aqui, recebendo reclamações com relação à coleta seletiva. Havia uma incerteza com relação ao dia da passagem do caminhão, as condições da passagem desse veículo para a coleta desse material. E as pessoas que estavam habituadas a fazer a seleção do material, que estavam perdendo, né, essa disposição. E até você reconstruir essa vontade leva um tempo danado. Então nós temos que ter o fortalecimento da coleta seletiva, nós estamos com números expressivos quando a gente compara em relação ao Brasil do que é reciclado, mas nós podemos ampliar isso em todo o país, especialmente aqui em Foz do Iguaçu, para que, como Santa Terezinha de Itaipu, a gente possa servir de exemplo também. E depois precisamos deste centro de valorização de recicláveis para trabalhar com orgânico, que é uma entrevista muito interessante que veio aqui, do secretário de Santa Terezinha, falando sobre o avanço desse trabalho que eles fazem lá no município, que eles começaram com pequenas embalagens, vão ampliando para chegar além dos restaurantes, também às residências, para você utilizar a sobra da comida para transformar isso em adubo, né? A compostagem, esse trabalho orgânico, é importante, além, obviamente, de ampliar a coleta do reciclável na cidade. Estamos jogando muita coisa fora ainda. E quando a gente joga fora, a gente está jogando dinheiro fora, está jogando qualidade de vida das famílias que estão nessas unidades de valorização de recicláveis e estamos comprometendo a própria natureza, porque nós podemos ampliar e muito a quantidade de material reciclável nessas unidades, aumentando para essas populações o ganho, aqueles trabalhadores que lá estão, tiramos esse material da natureza, que ele acaba sendo descartado na beira de rios ou em terrenos, e tiramos também do aterro, aumentando a vida útil do nosso aterro. Nosso aterro tem vida útil.
E agora, em 2027, nós já temos que começar o processo de licenciamento ambiental dele, mas ele tem vida útil até 2039, por aí a gente tem que ampliar, porque a gente não tem mais espaço para aterro sanitário. Estudos e trabalhos como esse são importantíssimos. Quando eles chegam ao poder público, o poder público se debruça sobre estes estudos. E nós vamos saber, né? O diretor recebeu e daí? Qual é o posicionamento da prefeitura? Quais são as indicações ali feitas que serão adotadas ou medidas que serão acatadas? São 10 horas e 54 minutos.